Olá, eu sou Eliane Artman, autora de vários baralhos de entidades e vim hoje falar por inspiração espiritual. Não gosto muito de gravar áudios, vídeos, essas coisas, de falar o que eu penso, né? Sobre aquilo que eu pude aprender, né? E uma das coisas que, desde muito nova, eu aprendi quando eu acordei com 5 anos, foi sobre o tempo, né? Eu sempre ficava intrigada com o tempo, achando que talvez eu não fosse conseguir atingir os meus objetivos diante da vida. 5 anos de idade. Eu me preocupava com isso. E eu fui crescendo e novamente adormeci, né? Até que aos 8 tornei a acordar, quando os meus pais frequentavam um centro em Bento Ribeiro, né? E nós íamos para a sessão espírita kardecista. E era muito, muito interessante. Eu assisti aquilo, as histórias todas. E teve uma história que eu fiquei assim extremamente emocionada quando eu ouvi, de uma médica. Ela ria, ela chegou na mesa rindo muito. E todos nós, assim, sério, rezando, né, por ela. Até que o evangelizador perguntou: qual é o seu nome? Ela disse: eu não vou dizer meu nome, não, porque eu não quero saber desse negócio de nome, nem de cargos, de nada. Eu não quero saber. E eu não quero saber de ser séria. Eu quero rir. Ele disse: mas nós sabemos quem é a senhora e respeitamos muito tudo aquilo que a senhora fez. E ela parou de rir assim, meio desconfiada. Ele disse: bem-vinda, doutora Elisa. E ela ficou séria, baixou a cabeça, preocupada. E ele disse: agora, assim que a senhora parou de rir, nós vamos contar a todos que estão aqui o que lhe aconteceu. A senhora era uma pessoa muito séria, uma médica muito dedicada, né? Mas assim, era uma pessoa muito rígida, né? Que tem gente que é assim, que não é por mal, é o jeito da pessoa, né? É exigente consigo mesmos e com o mundo. Aí ele falou: olha, a senhora era muito, o que a gente fala na terra, de fechada, antipática, né? Não se dava bem com as pessoas, mas era extremamente competente. E certo dia chegou uma mulher com 5 filhos, e o mais novo estava tossindo. E era uma clínica, a clínica dela, né? E disseram: olha, tem que internar.
E a doutora Elisa, por um acaso, estava passando ali e ela disse, sim, pode interná-lo. Mas, senhora, ele não tem plano. Não, não tem problema. Pode internar. E coloca na minha sala, né, na sala dos médicos, que eu vou cuidar dele. E ficou, né, com aquela criança, foi cuidando, até que um dia ela deixou a seringa pronta para dar, para colocar a substância no saco que tinha o soro, né, fisiológico, e uma enfermeira que estava já para ser demitida entrou ali e trocou a medicação. E quando a doutora Elisa colocou a medicação que matou o garoto. E ela disse, mas isso não pode ser, eu jamais faria isso. Mas aí foi, né, uma coisa desagradável, chama a polícia, e ela muito constrangida, chamaram a mãe, né, da criança, os outros 4 irmãos, né, que ficaram também tristes com a morte do caçula. E a doutora Elisa enfrentou um processo, né, e no CREMERGE, tudo, e no final das contas, eles acharam que ela era culpada, que ela não poderia mais clinicar. E a vida dela era a clínica dela. E ela disse, mas isso não é possível. Eles tinham que investigar melhor, mas não investigaram. Isso foi há muitos anos atrás. Mais ou menos 1960, por aí. E aí, ela continuou clinicando, quer dizer, continuou indo na clínica dela, mas aí ela não falava mais com mais ninguém. Tentava fazer o trabalho dela. E até que um dia souberam que ela havia se suicidado, colocado a cabeça dentro do forno e se matado, né? E todos na clínica ficaram profundamente tristes com o ocorrido, né? Que ela, apesar dela ser uma pessoa difícil, né, ela era uma pessoa extremamente bondosa. E ela deixou, em cima da mesa da cozinha, ela deixou o testamento dela, que tudo que era dela, clínica, o imóvel onde ela morava, a casa dela de Teresópolis que ela tinha, deixou tudo no nome da viúva, que ela não queria nada, ela não tinha sobrinhos, não tinha parentes, praticamente, não tinha filhos. E então ela disse naquele dia, agora para que eu vou ficar sendo séria? Se séria, eu perdi a minha profissão, a minha vida. Então agora eu tenho que rir. Eu tenho que aproveitar. Não tem isso de rezar, não tem isso de pedir a Deus, que Deus não existe. E a gente ouviu uma voz de criança. E era o menino. O menino disse, mãe querida, eu sempre vou rezar por você. Sempre vou te agradecer a tudo que a senhora fez. E se a senhora não pode chorar, eu chorarei pela senhora. Abriu o berreiro. Aí chorava muito, muito. E ela ficou condoída, assustada com aquilo. Era próximo do Natal. Era a última gira, né, que tinha. Era a última sessão.
E nisso, o evangelizador disse: doutora Elisa, agora eu vou lhe mostrar na sua tela mental o que está acontecendo. E ela viu que na casa dela de Teresópolis estavam todos reunidos da família da criança e com a foto dela, né, que tinha na clínica, inclusive, rezando por ela, pedindo a Deus por ela, que sabendo que ela era inocente, que ela era uma alma bondosa, né? E aí ela realmente começou a chorar. Se aproximou dela uma entidade que disse: meu nome é Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Não era nem para eu estar aqui. Eu sou chamada, conhecida por Dona Sete. E eu vim aqui, doutora Elisa, para lhe chamar para ser alguém que faz parte, né, da nossa falange. E ela estava, sim, chocada ainda, né? E ela pensou bem, ela disse: sim, eu farei parte da falange de vocês. E serei também Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. E todos se reuniram, rezaram em torno dela. E ela se desfez daquele ego, se desfez, porque a gente, na Terra, quando a gente encarna, quer dizer, que a gente está sendo alguém, a gente tem o signo, tem a roupa, tem o modo de falar, tem o armário, tem a casa, tem o gosto, né? As opiniões, isso tudo monta a gente, pesa na gente. E a gente tem que se libertar, né? Que a gente está quase na quinta dimensão, né? A gente tem que se libertar. Não na época ainda não estávamos, estávamos na terceira dimensão, né? Então, é algo assim, a gente tem que se desfazer, né? Na hora da passagem, a gente tem que ir embora. E nessa hora ela foi tirando a roupagem dela de doutora Elisa, tirando o nome dela de doutora Elisa, né? A doutora que cuidava, que tinha clínica, que montou a clínica, né? Que não tinha namorado, que não teve marido. E ela virou pura luz, né? E foi com Padilha, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, para fazer parte da falange. Então, muitas vezes, a gente pensa, né, que existe o tempo, a gente tem que ser... ter as opiniões, a nossa personalidade, né, tudo isso. E nesse exemplo aí, que eu, com 8 anos, entendi, foi que cargos, opiniões, situações financeiras, são tudo coisas que a gente vai criando e colocando por cima, né? E na hora de fazer a passagem, a gente está com aquele monte de responsabilidade. E naquilo ali eu acordei novamente e vi o mundo por um outro prisma, né? E comecei a me interessar pelo violão, não tocar, mas me interessar que minha avó paterna queria que a gente tocasse. Eu, minha irmã do meio e minha irmã mais velha. Mas ninguém se interessou. E eu, porque eu sou curiosíssima,
Então, eu comecei a aprender com 9, 10 anos, com 12 eu já estava dominando sozinha, né? E fiz a minha primeira música. Então, o tempo, o mundo de Deus, a gente tem que começar a pensar assim: o mundo de Deus é um mundo mental. Eu sempre falei isso, né? Minha filha sabe, meus sobrinhos, desde pequenininhos, eles tinham, na época, 8, 9 anos, e eu falava, né? Hoje estão com 40 anos, 42, e eles sempre souberam: o tempo não existe, porque o mundo de Deus é um mundo mental, né? Então, tanto se vai para frente quanto para trás. O que nós somos? Nós somos quimeras. Nós somos parte de um sonho que alguém está tendo em 2080. Somos parte de um sonho que alguém está tendo, um sonho vívido, que alguém está tendo em 1500. Sonhei com isso, que era isso. Às vezes, no sonho, a gente se olha no espelho e leva um susto. E diz: ué, mas eu não sou essa pessoa. Eu já tive 2 vezes. Numa eu me vi como uma chinesa e numa outra como uma pessoa bem forte, né? E loira. Bom, então, a gente está hoje, né, na 5ª dimensão, sabendo que o tempo não existe. Até teve um físico italiano que falou: o tempo não existe, fez uma palestra, e eu falei, todos da minha família falam: pô, você já falava isso há muito tempo, né? E teve uma pessoa agora há pouco tempo que falou que nós não podemos retrogredir, né? Ou retrogradar no tempo, voltar atrás. E eu digo: sim, podemos. Por quê? A matéria fluídica do ambiente guarda as palavras, as sensações, os acontecimentos todos, né? De tudo que aconteceu ali, está gravado na matéria fluídica. Por quê? A casa tem vida, a parede tem vida, os objetos têm vida. Ah, não tem vida. São inéditos, não. Eles têm vida, né? Tanto que pessoas com experiência que entraram numa nave extraterrestre, uma coisa que ele falou e que eu fiquei assim, muito feliz por ele ter falado, dado uma opinião dele, né? Não foi opinião, foi uma impressão dele, que a nave era alguém, era uma consciência. Tem vezes que a gente compra um carro e aquele carro a gente não se sente bem com ele. Aí a gente troca, compra outro e aí se sente melhor. Porque as coisas têm vida, as telas, né? O abajur, tudo isso é vida, né? O que é? É a energia em alta rotatividade, materializando o pensamento de Deus, né? Eu tenho que fazer dar um tempo para continuar falando, porque as pessoas não aguentam tanto tempo, né? Ouvir tanto tempo. Mas é muito importante que a gente medite sobre isso. Sim, a gente pode voltar no tempo atrás, como no De Volta para o Futuro, né? Mas como é que pode? Mudou, né? Então, o que nós temos que saber, e que as pessoas que eu vejo, que eu presto atenção, nunca falaram, é que nós vivemos todas as vidas
numa só vida. Ah, não, mas não é possível. Pois é possível. Porque não existe tempo, né? Então a gente, não, mas eu tô vivendo aqui, agora, não existe tempo. A gente, o tempo, ele é separado, quando a gente fala de dimensões, a gente está falando de tempo, né? Quando a gente fala de dimensões, a gente fala de espaço, né? Então, um exemplo, se eu caio com a minha nave na Terra, aí eu ligo, olha, pelo celular, né? Socorro, eu caí aqui, mas aonde? Ó, em tal lugar, manda um GPS, olha, meu Wi-Fi não está funcionando. Bom, mas mandou, tudo bem. E a pessoa que veio socorrer entra numa outra dimensão, numa dimensão abaixo. Eles não vão se ver, porque estão em dimensões diferentes. Meia dimensão. Então, porque cada um está num tempo diferente. Então, nós ocupamos milhões de consciências ao mesmo tempo, né? Vários lugares. Não existe o universo, existem universos, né? Então, as dimensões, como elas são? Elas são como um crochê, né? Crochê. São entrelaçadas. E tem uma coisa também importante, muito importante para eu falar antes de acabar. Na espiritualidade, né, existe uma biblioteca universal, acástica. Então, não é todo mundo que pode entrar ali. Então, as pessoas entram e vêm quadros enormes, lindos, né? Mas com riscos, né? Riscos. Uns são azuis, outros são vermelhos, outros amarelos, enormes, telas enormes. E eles acham interessante aquilo. E a pessoa que toma conta, né, explica: olha, essa linha aqui é uma pessoa, essa outra linha é outra pessoa. Mas todo esse quadro, nossa, mas são muitas linhas. Todo esse quadro pertence a uma pessoa e toda essa sala pertence a uma pessoa. Ah, é? É. Então, aí põe o dedo no começo de uma linha. E é a vida da Rainha Elizabeth. Pois é. Se você quiser viver a vida dela, você coloca a mão ali, mergulha, e você vai viver a vida toda dela, né? Por quê? Porque tempo não existe, né? Porque a memória do universo é infinita. Você não é você, você está você. Outra pessoa, outro espírito, outra consciência vai animar o seu corpo. Num tempo, numa dimensão, numa época diferente, para que você tenha um outro aprendizado, né? Porque a pessoa renasce numa dimensão pianista, na outra pianista. Aí, quando chega uma hora que ela tem que ser médica, ela olha o piano, aí vai tocar piano outra vez. Então, são coisas assim que a espiritualidade ajeita, arruma, né? Dá um jeitinho para que a pessoa vai ser médica, vai de novo, aí depois vai de novo. E nós vamos cada vez mais evoluindo, né? Eu vou continuar, porque hoje eu vim para cá falar, não queria, né? Que eu acho que quem me conhece sabe, eu sou muito esquisita,
Eu sou muito fechada, as pessoas me chamam para live, eu não vou, não quero, não aceito. Arranjo motivo para não ir, né? Então, é como uma vez o Marcelo Deldébio, me chamou para fazer uma live. E eu disse a ele, olha, ele disse, o que você vai falar? Olha, eu vou falar que Atlântida era, na verdade, uma nave espacial e que foi se soltando, causando os cataclismas, e ao salvou. Eu disse, mas isso está errado. Eu disse, olha, entre o certo e o errado, ninguém tem razão, né? E, sabe, aí depois eu parei e pensei, poxa vida, eu podia ter feito a live, né? Mas aquilo foi um motivo para eu não falar nada. E eu gosto muito dele, uma pessoa maravilhosa. Até o vi no Paranormal Experience, achei muito interessante, né? Um mestre, né? Então a gente vai continuar falando que tem outras coisas que eu preciso falar com vocês. Até já.